ponto de não poder mais dar uma entrevista, que o problema era uma hérnia, né? E a família não sabia. Ninguém avisou pra família que ele piorou e nem vai poder dar uma entrevista. Vixe, que estranho, né? A família não sabia e a imprensa já sabia. Coitado dele, né? Que coisa, tá tendo um erro de comunicação aí. E ele ainda diz assim, que tinha muita gente com saudade do Príncipe das Trevas. Quem? Das Trevas, quem?